João capítulo 5, versículo 1. Diz a palavra de Deus: depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas religiosas dos judeus. Dentro da cidade, junto à porta das ovelhas, ficava o tanque de Betesda, com 5 pátios cobertos. Ficavam ali cegos, mancos e paralíticos, uma multidão de enfermos, esperando o movimento da água, pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque após a água ser agitada era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Um dos homens ali estava doente havia 38 anos. Quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: você gostaria de ser curado? O homem respondeu: não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. Jesus lhe disse: levante-se, pegue sua maca e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado. Ele pegou sua maca e começou a andar. Uma vez que esse milagre aconteceu no sábado, os líderes judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, a lei não permite que você carregue essa maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou disse: pegue sua maca e ande. Quem foi que lhe disse uma coisa dessas? Perguntaram eles. O homem não sabia, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: agora você está curado, deixe de pecar, para que nada pior lhe aconteça. O homem foi até os líderes judeus e lhes disse que tinha sido Jesus quem o havia curado. Então, os líderes judeus começaram a perseguir Jesus por não respeitar as regras do sábado. Jesus, porém, disse: meu Pai sempre trabalha e eu também. Assim, os líderes judeus se empenharam ainda mais em encontrar um modo de matá-lo, pois ele não apenas violava o sábado, mas afirmava que Deus era seu Pai e, portanto, igualava a Deus. Que o Senhor nos abençoe, irmãos queridos, para nós refletirmos e sermos edificados por meio das Sagradas Escrituras. O tema da nossa palavra está baseado no versículo 9, palavra do Senhor Jesus, não é? Versículo de número 8, desculpe. Levante-se, pegue sua maca e ande. Esse é o tema: levante-se, pegue sua maca e ande. Nós estamos falando sobre os milagres de Jesus no Evangelho de João, no culto da esperança, e já falamos sobre o milagre em que Jesus transformou a água em vinho. Depois falamos também daquela cura daquele menino, né, daquele filho do oficial lá do rei Herodes. E hoje, aqui nesses 18 capítulos, nós vamos falar sobre a cura desse paralítico aqui. Tem algo especial que chama a atenção, é que esse aqui é o único milagre no Evangelho de João em que Jesus é quem toma a iniciativa. Jesus é quem age em direção a esse paralítico. Geralmente a gente vê que as pessoas iam procurar Jesus, elas iam até ele para serem curadas, mas aqui é o próprio Senhor Jesus Cristo quem toma atitude. Ele não espera que o paralítico tenha um pedido, faça um pedido, mas ele vai lá e cura diretamente esse paralítico. Nós já sabemos, mas não custa enfatizar, para que não haja dúvida para nós sempre acerca dessa questão de milagres na Bíblia. O alvo do milagre, desse milagre também, é mostrar que Jesus é o Messias, é mostrar que Jesus é o Filho de Deus que
haveria de vir ao mundo, e o segundo alvo, então, é para que nós creiamos, ou para que o ser humano creia em Jesus como o Deus encarnado. É para isso que serve o milagre. Jesus é Deus e eu creio nesse Deus. Primeiro lugar, o lugar do milagre. Os versos de 1 a 5 vão falar sobre isso. Na verdade, o verso primeiro começa dizendo: depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas religiosas dos judeus. Jesus era judeu, não é? Jesus era judeu, e por isso então Jesus era obediente à lei de Moisés. Ele seguia a lei de Moisés, e a lei de Moisés mandava que um judeu participasse das festas 3 vezes por ano: a festa da Páscoa, a festa do Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Nós não sabemos qual era essa festa que Jesus participava, provavelmente a festa dos tabernáculos, e o que importa é que o Senhor Jesus então foi para Jerusalém, e ele foi para Jerusalém no grande templo de Salomão, não é o de São Paulo, né? O grande templo de Salomão. O Senhor Jesus vai ali, e lá no templo de Salomão tinha um átrio, um espaço externo grande, e ao lado então ali do templo, nesse espaço, tinha um tanque chamado Casa de Misericórdia, ou tanque de Betesda. E ali naquele tanque, naquela Casa de Misericórdia, tinha uma das entradas que tinha sido reconstruído por Neemias. Essa entrada era onde eles levavam umas ovelhas para que elas fossem sacrificadas. Por isso ali era chamado Porta das Ovelhas. As ovelhas passavam por ali e elas eram sacrificadas para o culto ao Senhor. Esse tanque, o tanque mesmo, era usado para as cerimônias, para os rituais, os banhos que os judeus precisavam fazer, porque a lei de Moisés mandava, né, que o judeu se purificasse para poder participar daqueles rituais, participar do sacrifício. Então eles não podiam chegar e ir direto para o templo e entrar para adorar. Primeiro passava no tanque para se purificar, e purificados entravam no templo para adorar a Deus. Só que esse lugar aqui, o tanque, o que aconteceu? Ele acabou se tornando um lugar de multidão de doentes, um monte de gente doentes ali. O versículo 3 vai dizer isso, né? Ficavam ali cegos, mancos e paralíticos, uma multidão de enfermos. Era isso que estava acontecendo ali. Tinha uma fé neles, uma crença deles, de que de vez em quando um anjo de Deus passava por lá, agitava a água, e o primeiro que pulasse para dentro estava curado, né? E aqui só uma observação que a gente faz, é que algumas versões da Bíblia ainda trazem esse versículo 4. Põe o verso 4 para mim aí, Bruninha. Algumas versões trazem esse verso 4 aí, nos manuscritos, entre colchetes. E por que algumas Bíblias trazem esse verso 4 entre colchetes? Porque nos manuscritos mais antigos não aparece esse versículo, não tem esse versículo. Por isso em algumas Bíblias aparece aí entre colchetes. Qual é a explicação aí dos estudiosos? É que provavelmente algum copista posteriormente coloca esse verso 4 aqui para explicar o versículo de número 7. O que diz o verso 7? Põe para mim, Bruna, por favor. O verso 7 diz assim: o homem respondeu: não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Então, alguém chega antes de mim. Para explicar esse negócio, o que é isso? Eu não tenho como ser curado, porque quando eu vou entrar no tanque, quando a água é agitada, aí um copista
coloca o verso 4 como explicação, segundo alguns estudiosos. O que significa dizer, então, é que provavelmente tinha uma crença naquela época, não era necessariamente o que acontecia, não era necessariamente que um anjo vinha e agitava a água de fato, mas havia uma crença ali de que, como se fosse uma superstição, né? De que o primeiro que entrasse na água ali depois que ela fosse agitada, a pessoa era curada. Há uma dificuldade para a gente defender essa ideia de que tinha de fato um anjo que agitava a água e o primeiro que entrasse nela, porque Deus não é Deus que cura somente aquele que chega primeiro, sabe? Nas Escrituras você não vê isso, Deus de primeiros apenas. Só que essa crença, por conta dessa crença ali ao redor do tanque, não é? Onde tinha essa multidão de enfermos, todo tipo de doença, acabou levando um paralítico para lá. Um homem acabou se arrastando para lá. O camarada tinha 38 anos que ele estava naquela condição. Não era desde o seu nascimento, o texto vai informar que ele passou a maior parte da sua vida naquela situação, vivendo naquele lugar sobre uma maca. E quando a Bíblia aqui fala de maca, ela está falando de uma manta grossa, de lã. Essa manta grossa de lã era para que durante o dia o paralítico pudesse deitar nela e à noite ele pudesse se enrolar com ela em razão do frio. Então o paralítico estava ali no tanque com essa maca. E aí o homem chega para Jesus e reclama para ele que não tinha jeito dele entrar naquele tanque. Se arrastava sozinho, alguém chegava primeiro do que ele. E ele passa a vida dele esperando um milagre ali no tanque. O que esse texto vai mostrar para nós? É que a primeira que Jesus, ele atribuiu a doença daquele homem a um pecado que ele cometeu. Presta atenção nisso. Jesus atribui a doença daquele homem a um pecado que ele cometeu, e os irmãos sabem que nem toda doença ou castigo é resultado de pecado. Obviamente que não. Mas nesse caso, em outros também, a doença é sim um resultado de uma punição de Deus para determinado tipo de pecado. Então parece aqui que esse era o caso desse homem, 38 anos esperando por um milagre junto ao tanque, com uma esperança que era falsa. Qual é a lição, digamos assim, espiritual que o Senhor quer mostrar para mim e para você, irmãos? Que essa é o retrato da nossa humanidade impotente. A humanidade toda é semelhante a essa multidão de doentes aqui, cegos, coxos, enfermas, espiritualmente falando, sem ter poder para resolver seus problemas. A humanidade está vivendo uma carência de intimidade com Deus, de vida com Deus muito grande. É uma doença terrível e as pessoas não conseguem, parece que elas estão ao redor de um poço de falsa esperança, acreditando em misticismos, acreditando em superstições, de que a qualquer momento alguma coisa vai acontecer naquela situação que elas estão vivendo e serão curadas. Esse é o retrato que Jerusalém, ali no tanque de Betesda, nos ensina. O versículo 6 e 7, no segundo ponto, diz que Jesus se aproximou daquele homem. É interessante nós avaliarmos que ninguém ia àquele lugar. Irmãos, ninguém gostava de passar naquele tanque. Ninguém, quando ia para Jerusalém, para as festas dos judeus, ia com o objetivo de chegar naquele lugar. Imagina você chegando num tanque daquele lá, com um monte de gente pulando, outra se afastando, gente, aquela situação terrível, uma calamidade terrível. Era uma multidão só de gente doente, gritando, clamando, pedindo, se arrastando. Ninguém ia para aquele lugar, ninguém passava ali sem um motivo específico. E Jesus foi direto para lá. Jesus não foi para dentro do templo de Salomão. Isso é um negócio fabuloso. Jesus poderia ter ido para, sei lá, para a casa de Herodes. Jesus poderia ir para a casa de um político rico. Não é assim? Quando você vai a uma festa grande, um homem famoso, onde você vai? Eu vou encontrar os famosos, vou encontrar alguém que tem influência.
Jesus não faz isso. O que ele faz? Vai direto para lá. Ele não foi. O versículo 6, né, mostra que Jesus sabia do sofrimento daquele homem. Nesse versículo 6, a nova versão transformadora não mostra tão claro, né? Mas diz assim, o verso 6: quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou: você gostaria de ser curado? Mas quando você lê esse verso 6 na Almeida Revista e Atualizada, fica mais claro. Diz assim: Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: queres ser curado? Queres ser curado? Pergunta parece simplória, a pergunta parece óbvia, mas ela mostra pelo menos duas lições. A primeira delas, irmãos amados, é que nesse mundo nosso carregado pelo pecado, em que as pessoas estão doentes, muitas vezes gente gosta de ficar doente. Sabe por quê? Porque as pessoas que estão doentes, muitas vezes doentes, elas recebem atenção. Às vezes, gente que está doente, elas se sentem como vítimas. Tem gente que gosta de se ver como vítima. Então, por isso Jesus faz essa pergunta. Tem gente que não quer ser curada, porque se não for curada, serão cuidadas. Terá sempre alguém juntinho dela para fazer um negócio, para carregar para ela, para fazer por ela. Então tem gente que acaba gostando disso. O doente não precisa sair de casa. O doente não tem que se virar, nesse caso do texto bíblico. Por isso Jesus faz essa pergunta. Um outro motivo, e talvez o objetivo principal dessa pergunta: você quer ser curado? É que o Senhor Jesus sempre provoca na humanidade fé e expectativa. É o que o Senhor faz conosco todo domingo aqui na igreja, provocando fé no coração da gente, provocando expectativa. O camarada estava há 38 anos ali agarrado numa esperança falsa. Era como se o Senhor Jesus tivesse perguntado àquele homem: de fato você quer ser curado? E se oferece para curá-lo. É o que Jesus faz conosco nessa manhã. Pergunta para mim e para você se a gente quer ser curado de alguma coisa que a gente vive, de alguma crise, de algum problema. E ao mesmo tempo se oferece para ser curado, para você não ficar esperando alguma outra coisa acontecer em algum lugar, para você não ficar dando atenção para um monte de coisa. Só que a resposta do homem reflete muitas vezes o que a sociedade sente. No verso 7, o que ele faz? Ele faz uma reclamação, ó. O homem respondeu: não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Primeira coisa, há uma reclamação aqui. Ele está dizendo: qual é a reclamação? Eu estou sozinho, eu vivo sem a minha família, não tenho apoio, as pessoas não se importam comigo. Primeira coisa que acontece aqui, quando Jesus pergunta se a pessoa quer ser curada, ela vai revelando o que ela está trazendo no coração dela. E Jesus com isso revela o que nós trazemos no nosso coração. Muitas vezes essa reclamação de estarmos sozinhos. Ele revela aqui também a questão da esperança. Qual era a esperança? A esperança dele estava em outros lugares, em outras coisas, nas crendices. Ou mesmo que, digamos, acontecesse lá, que fosse verdade, que o anjo agitasse essa água, estava na agitação da água, na chegada de um anjo, estava deslocada a esperança desse homem que já tinha 38 anos esperando naquele lugar. Ele não esperava pelo poder real do Senhor. Ele se queixa de outras pessoas. Esse versículo 7, ele vai dizer assim, ó: alguém sempre chega antes de mim. Olha o que ele está revelando aqui, se queixando dos outros. Ninguém me respeita, ele está dizendo. Ninguém me respeita, ninguém olha para a minha situação. Sempre alguém vai primeiro, é um egoísmo danado. Ele está dizendo, é cada um por si. Veja se isso não reflete a realidade da nossa sociedade. Cada um por si, não é?
eu vou e faço primeiro. Se 10 passo, eu chego primeiro. Eu pego para mim. Eu posso já ter um, posso ter dois, e o outro pode não ter nada, mas se eu oferecer mais um, pego para mim e largo ele sem nada. É só eu ter oportunidade. Há uma outra reclamação parecida com essa, não é? Que é acerca do egoísmo da humanidade. Porque não pensavam nele, queriam salvar a si próprios. E aí, quando Jesus se oferece para poder curar, o homem responde com ressentimento. Em vez de responder, quero. Ele não responde, quero. Não é assim? Ele mostra o ressentimento, reclamação e queixume. Então esse é, irmãos amados, o retrato da nossa sociedade. Parentes, nós, pode ser o nosso cônjuge, pode ser nós mesmos, é o vizinho, o colega de trabalho. Nós convivemos com gente desse jeito aqui. Gente que vive na miséria, lamentando as misérias, reclamando do egoísmo dos outros, os outros reclamando do nosso egoísmo. E muitas vezes as pessoas estão diante daquele que pode curá-lo. Muitas vezes nós estamos reclamando, cobrando, criticando e falando, mas aquele que pode nos curar está diante de nós todos os dias, perguntando: você quer ser curado? E aí, ao invés de você dizer, eu quero ser curado, estende a mão aqui, me dá uma palavra, você fica reclamando dos outros, reclamando de muita coisa, quando você deveria responder para Jesus: eu quero ser curado, faz a obra na minha vida e vamos acabar com isso. É isso que o Senhor fala comigo e com você nessa manhã. E aí acontece o que eu acho tremendo aqui, é que Jesus, sem que o paralítico pedisse nada, e sem que houvesse fé no coração do paralítico em Jesus, não é? Jesus simplesmente diz para o homem: levanta, pega a sua maca e vai embora. Sem a sua fé, sem nada, levanta, pega a sua maca e vai embora. Você não vai se arrastar mais. Chega de se arrastar. A palavra do Senhor Jesus, ela tem poder necessário para realizar aquilo que Jesus havia comandado. Então, se Ele dá uma palavra, o poder dessa palavra vai fazer cumprir o que Ele falou. É por isso que é importante virmos à igreja, vivenciarmos esses momentos de culto, refletir na palavra, receber uma palavra, porque quando o Senhor dá uma palavra, aquilo que Ele falou é obrigado a acontecer, porque há poder na palavra do Senhor Jesus, e só Deus tem esse poder. Então, imediatamente o homem se viu curado, levantou, pegou a sua maca, né, o seu cobertor ali, coloca sobre as costas, sai andando sem mencionar uma palavra. E aí o que acontece? Eu quero dar um salto aqui, porque tem uma discussão ligada lá com os críticos, não vou falar muito dela não, mas quero dar um salto para o verso 14, e o verso 14 é o terceiro ponto meu, que é o novo encontro do Senhor Jesus com esse ex-paralítico. Verso 14 diz assim: mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: agora você está curado, deixe de pecar, para que nada pior lhe aconteça. Como é que foi esse novo encontro de Jesus com esse ex-paralítico? Primeira palavra do Senhor Jesus para ele foi: agora você está curado. Ou na revista atualizada, veja que você já está curado. Essa foi a primeira palavra. E é claro que esse encontro não foi por acaso. Jesus vai atrás desse ex-paralítico. Sabe por quê? Porque não bastava para Jesus curar o paralítico. Preste atenção nisso, irmãos amados. Não basta para a humanidade receber a cura de uma doença. Não basta para a humanidade melhorar o salário. Não basta essas coisas dessa terra. Jesus está ensinando aqui, porque talvez aquele homem pudesse pensar que tinha recebido tudo, não é? Para ele pode ser, com 38 anos sem andar, agora eu estou andando. Nada melhor pode acontecer na minha vida. Nada melhor do que isso. E aí Jesus então foi até ele e disse para ele: essa cura não é suficiente. Você precisa saber de algo mais. Onde é que ele estava?
Esse homem agora estava no templo. Eu sei que às vezes passa despercebido, né? Mas o verso 14 está dizendo: mais tarde Jesus o encontrou no templo. Por que que isso está escrito aqui? Porque antes ele estava onde? Não estava no templo, ele estava no átrio, do lado de fora. Porque no templo não entrava gente com defeito, dentro do templo não entrava deficientes. Vocês estão lembrados lá do Antigo Testamento? Quando você tinha que levar um cordeiro para o altar, para o sacrifício, cordeiro de 1 ano sem defeito. E aqui não entrava. Só que agora esse homem está no templo. A lei de Moisés dizia: antes você não podia, mas agora, como você não está deficiente, agora você pode. Nós não sabemos se o ex-paralítico foi lá para agradecer ou se ele foi lá para aparecer. Depois de 38 anos, nós não sabemos exatamente o que levou ele lá. O fato é que ele estava lá no templo. Jesus adverte ele: agora você está curado. Jesus está dizendo: eu tive compaixão de você. Jesus está dizendo: eu te dei um novo começo. Você não andava, agora está andando. Você não podia trabalhar, agora você já pode trabalhar. Você não podia entrar no templo para adorar, agora você já pode entrar. Preste atenção nisso. Eu mudei a sua vida. Eu te dei uma nova condição. Essa é a primeira palavra de Jesus para ele, para mim e para você. Preste atenção no que eu já fiz na sua vida. Fique atento àquilo que eu já realizei. Mas uma segunda palavra de Jesus para ele, logo em seguida no verso 14, é: deixe de pecar. E esse deixe de pecar aqui não é uma demonstração de Jesus dizendo acerca de pecados gerais: pare de pecar. Ninguém pode parar de pecar em todos os aspectos dessa palavra. Quando Jesus diz não peques mais ou pare de pecar, Jesus está dizendo para ele: não volte a cometer os pecados de antes que te levaram àquela situação. Porque você ficou 38 anos naquela condição por causa daquela prática de pecado que você vivia nela constantemente. Fique atento, irmão, isso aqui é uma advertência seríssima e que nós brincamos com ela. Jesus está falando de um pecado em particular. Sabe esse pecado que você está insistindo em permanecer com ele? Eu já curei você, eu já perdoei você, eu já te dei condições para se libertar desse pecado. Então deixe esse pecado que você tem muito tempo vivido nele. Deus trouxe juízo sobre você lá atrás. Cuidado, abandone esse pecado, porque agora você está curado. Deus teve compaixão de você e não peque mais. Aproveite a oportunidade, a chance que Deus deu para você, porque Ele foi misericordioso. Sabe por quê? Porque daí vem uma terceira palavra nesse novo encontro. Você está curado, deixe de pecar para que nada pior lhe aconteça. Não volte àquela prática, não volte àquela prática, não volte àquela prática. Por quê? Porque existe coisa pior para você do que ficar 38 anos paralítico. É isso que Jesus está chamando. Por isso que Jesus encontra de novo com o paralítico. Porque existem questões mais sérias e mais importantes que às vezes a humanidade não presta atenção, mas sobretudo os crentes às vezes brincam, né? Brincam com esse ponto ligado à vida de santidade, à vida de retidão. A comunidade evangélica acostumou com o pecado. E aí é isso que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Tem algo pior do que ficar 38 anos doente, aleijado em cima do cobertor, à beira de um tanque abandonado por todos, que é a condenação eterna, o sofrimento no lago de fogo e enxofre. Jesus está chamando esse homem ao arrependimento e à fé nele, à cura na sua alma. Porque as pessoas passam a vida doentes, as pessoas passam a vida com medo de ficar doentes. Tem gente que passa a vida com medo de ficar velho. Tem gente que passa a vida com medo de morrer. Tem gente que passa a vida com medo de morrer como indigente. Ninguém conhece, sabe nem de onde que é. Tem gente que vive a vida com esse medo, sabe, de ser largado em algum lugar, de ser abandonado.
Mas Jesus está dizendo: tem coisa pior que isso, e advertiu as pessoas disso. Preste atenção, tem coisa mais séria que você tem que ficar atento. E aí, o ponto áureo do texto, e eu quero concluir a minha palavra, está no versículo 17. Olha o que Jesus está dizendo, e aqui já é uma palavra de Jesus para esses líderes judeus que estavam perseguindo o Senhor Jesus. Ele dá uma palavra para eles no verso 17, dizendo: meu pai sempre trabalha e eu também. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho com ele. O que Jesus está dizendo para os críticos, para os religiosos escribas? Ele está dizendo o seguinte: a cura foi feita no sábado, porque Deus é o Senhor do sábado. Só que meu pai trabalha e eu também. Ele não para no sábado e eu também não paro no sábado. A lição é que o servo de Deus precisa crer, primeiro, que Jesus é o Messias prometido, porque se ele está dizendo que o Pai trabalha e ele também está dizendo que eles são um só. A lição é que nós precisamos crer que o Senhor Jesus tem poder para curar toda doença. Eu insisto nisso, irmãos, eu insisto nisso. Quando uma cura não vem, depois de orarmos tanto, só não vem porque Deus tem outros propósitos. Porque o Senhor Jesus tem poder para curar hoje, Ele cura hoje. A igreja tem que tomar cuidado para não desacreditar do poder de Jesus. Deus cura, Jesus cura, e pode curar você aqui nessa manhã, da doença que você está com ela, no seu corpo, no seu físico, na sua alma, nas suas emoções, nos seus relacionamentos. Nós temos que continuar crendo na cura do Senhor Jesus. Isso nos ensina que nós precisamos crer no perdão dos nossos pecados. Quando Jesus faz essa obra, e daqui a pouquinho eu vou falar no outro texto, logo depois disso aqui, vocês vão me enjoar de ouvir falar, mas tem mais coisa para dizer. Mas Jesus cura a gente dos nossos pecados. E por último, e eu termino, nós precisamos crer que o Senhor Jesus Cristo nos dá força para levantar, pegar a nossa maca e ir para a nossa casa, sem ter que continuar cometendo os mesmos pecados que nos fez cair no passado. Preste atenção, se você está aqui agora, ou você que está assistindo de casa, vive uma luta contra um pecado, Jesus nessa manhã está dizendo para você: levanta, pegue essa maca, põe sobre os seus ombros e vá embora para casa. Você não precisa e não vai mais viver na prática desse pecado. Eu te dou condições, eu te dou forças para levantar e andar. Quando você se levanta e anda, Ele está dizendo: eu perdoei esse pecado que era um castigo e uma disciplina sobre a sua vida. Essa é a palavra de Deus para você hoje. Você está livre. Você está livre. Só fique atento à minha voz, à minha palavra. Eu te abençoo hoje, diz o Senhor Jesus. Vamos orar? Vamos orar. Orar por nós mesmos. Faça uma avaliação da sua vida. Receba como palavra de Deus e faça uma avaliação e peça a Deus hoje para ministrar no seu coração de verdade. Senhor, nós sabemos que o Senhor nos vê. Nós sabemos que o Senhor estende as tuas mãos para nos curar. E nós recebemos a cura do Senhor. Recebemos aqui cura física. Recebemos cura para a nossa vida. Recebemos o perdão do Senhor. Pegamos a nossa maca agora, nos colocamos de pé. E agora retornamos para a nossa vida livres dessa culpa, do peso, da dor e do medo. Muito obrigado, Senhor, por ministrar o nosso coração. Recebemos a palavra viva do Senhor para a nossa alma. E gratos oramos em nome de Jesus. Amém. E amém. Ô irmãos amados,